Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente, porque eu quero comentar com vocês uma coisa que também já virou coisa antiga, Acre News, que é sobre essa revelação, né? Que o Dr. Destino é o Robert Downey Jr. Pra quem não conhece, o Robert Downey Jr. é o famoso Iron Man, o Homem de Ferro. Foi anunciado que, basicamente, o próximo grande vilão da Marvel vai ser um dos heróis mais importantes da história da Marvel também. A gente não sabe qual é a justificativa que eles vão dar para isso acontecer. Tem muitas pessoas aí apostando as fichas, dizendo que, basicamente, o Homem de Ferro de outra dimensão vai ser um vilão e vai ser o Dr. Destino, sabe? Então eles estão falando como se tudo pudesse ser justificado com outras dimensões, saca? Por exemplo, morreu fulano de tal, que é um personagem importante ali pra série, que é um personagem que tem um peso narrativo muito grande, você sente essa morte, você se sente mal de saber que aquele personagem não vai estar mais. Quando o Homem de Ferro morreu, né, todo mundo ficou, caraca, o Homem de Ferro morreu, teve vários filmes pra lamentar a morte dele. Eu lembro que teve vários filmes do Homem-Aranha, onde ele falava sobre isso e tal, onde eles citavam isso, e muitas pessoas esperando o retorno triunfal dele de alguma maneira, e no final das contas ele não voltou. E a gente sabe que a justificativa pro Homem de Ferro não ter voltado não é nem questões narrativas, é a questão que tava muito caro o valor do ator e eles não queriam pagar, basicamente. Então, por causa disso, eles simplesmente tiraram o Homem de Ferro lá, fizeram a morte dele, que foi uma morte triunfal. Ele carregou nas costas, né, o MCU, tanto que depois que o Homem de Ferro faleceu lá no MCU, acabou, né? Tipo, o MCU meio que deu uma flopada. Não tô dizendo que o MCU, tipo, ele teria ficado melhor se o Homem de Ferro tivesse continuado. Porque eu acho que um dos problemas que o MCU teve é que ele colocou a barra muito lá em cima, sabe? E aí as próximas produções não conseguiram seguir isso, porque eles estavam com um plano de fazer, tipo, produções anuais, basicamente. Então o MCU tem 50 milhões de filmes porque eles estavam lançando filme todo ano. E como você faz pra lançar um filme melhor que o outro todo ano? Não tem como, né? Então eles conseguiram ali fazer com Thanos uma obra-prima do cinema, mas aí depois os outros filmes talvez nem fossem tão ruins assim. Eu particularmente não tenho curtido muito, não gosto muito, mas quando eu olho e falo, pô, as produções não estão tão ruins assim, são produções que a gente poderia dar um A menos talvez, mas isso não é o S+, que foi, né, a Saga do Infinito. Então isso tudo pesa bastante, eu acho, no final das contas. Eu acredito que o fato do MCU ter decaído tanto não é só por causa do Homem de Ferro ter saído. Eu acho que as pessoas, elas colocam muito a culpa, ou elas buscam muito a culpa em alguma coisa específica. Então elas querem culpar o término do MCU, ou o MCU indo de base, com a morte do Homem de Ferro, como se ele fosse, tipo, o único que importasse ali, e é isso, entendeu? Ou as pessoas simplesmente não querem aceitar que simplesmente não vai ter outra Guerra Infinita, sabe? E aí a Disney, que já tinha trabalhado isso com Star Wars, acabou fazendo de novo. Quando eles lançaram Star Wars, né, as novas trilogias do Star Wars, que inclusive eu gostaria de desver elas, basicamente eles tentaram apelar por não contar histórias novas, né, porque tipo assim, foi criado meio que o gênero principal de Star Wars e um gênero assim, pra filmes duplo A, sabe? Algo que tem acontecido com jogos hoje em dia também. Tem aqueles jogos que são os AAA, né, que são os principais, e depois você tem os jogos duplo A, que são jogos de menor escopo, né, que não visam pegar e fazer coisas tão grandes assim, nem gastar milhões e milhões para serem produzidos. Então esses filmes duplo A do Star Wars, que nem Rogue One e coisas do tipo, começaram a explorar histórias, outras partes, né? Tem alguns que são bons, outros que são ruins, que deu do Han Solo. Mas a questão é que os filmes principais, né, eles simplesmente foram no que eles achavam ser o mais seguro possível. E pensa que Star Wars é uma das maiores franquias de entretenimento nerd da história. Pra você ter ideia, Star Wars inventou o merchandising. É bizarro você pensar que Star Wars criou tudo isso, né, que a gente tem hoje. Tudo que sai hoje você tem bonequinho, camisetinha, sei lá, bandzinha, coisa assim, sabe? Star Wars inventou isso. E aí, bom, quando eles anunciaram a nova trilogia, todo mundo ficou hypado. Eu fiquei hypado, eu fiquei interessado em ver. Só que aí, quando saiu, meu irmão, o primeiro episódio até não foi tão ruim, só que tipo assim, o episódio 7, ele tem um problema muito grande de recontar a história do primeiro Star Wars, sabe?
O episódio 4 e o episódio 7 tem exatamente o mesmo roteiro, a mesma história, só muda os personagens. Então, eles tentaram ir para um lugar muito seguro, que trouxe muita nostalgia. Eu, particularmente, a questão nostálgica minha gostou, mas a questão de, pô, eu queria uma história nova, ou melhor, eu queria uma continuação das histórias que já foram contadas, ou uma expansão desse universo, que é um universo incrível. E no final das contas, a Disney, ela não fez nada disso. Aí, beleza, depois saiu os 2 próximos episódios, que deu muita treta, né? Muita treta com diretores e outras coisas mais, mas eu acho que a pior coisa que aconteceu com Star Wars é o efeito Palpatine. Pra quem não conhece o efeito Palpatine, basicamente, eles pegaram um vilão da série que tinha falecido, que era o vilão principal da série, era o vilão mais importante de Star Wars. Ele tinha morrido. E aí eles simplesmente reviveram esse cara pra ser o vilão de novo no último episódio de Star Wars, o episódio 9. E a justificativa que eles deram pra isso é a justificativa mais porca que existe. E você, tipo, sei lá, mano, você pensa, tá bom, beleza, é o Palpatine de novo, olha aí, ó. E aí você até pensa, ah, caraca, ó, o Palpatine é do mal, ele tá vivo ainda, não sei o quê. Só que não é a mesma coisa, sabe? Não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor. Tipo, não foi construída uma história por trás do Palpatine. É tipo, a Marvel surgiu com o Thanos de novo aí num episódio onde ele vai ser o vilão de novo da série. Ou melhor, digamos que o Thanos nunca morreu. Que o Thanos, ele continua ali e que agora o Thanos vai voltar e ele vai fazer maldade de novo. Entendeu qual é o problema aqui? Então é basicamente isso que aconteceu com Star Wars, e é basicamente isso que eu tô sentindo que tá acontecendo com o Homem de Ferro. Eles estão vendendo a nostalgia, eles estão vendendo a época boa. O Homem de Ferro era o principal personagem ali, era o principal ator da série, da série do MCU, e aí eles simplesmente pegaram, acabaram com esse cara, viram que deu um drop gigantesco e agora eles trouxeram ele de volta como vilão. E a justificativa que eles vão dar pra isso tem grande chance de ser uma justificativa muito meme. Mas eu confesso, tipo, eu fiquei interessado em ver o que eles vão fazer com esse novo Homem de Ferro, né? Que vai virar o Dr. Doom, o Dr. Destino. E como eles vão colocar isso dentro do universo do MCU, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo, eu não tô com muitas expectativas de que isso vai ser foda, sabe? Então eu não tô com a expectativa de que vai dar certo. Eu tô com a expectativa de que eles vão simplesmente meter o louco ali. Ah, é o Homem de Ferro de outra dimensão. E isso faz um pouco de problema de Dragon Ball Z também. Eu gostava muito de Dragon Ball Z. Mas, tipo, quando os personagens morriam no começo do Dragon Ball Z, eles tinham um impacto muito grande. Era tipo, caraca, mataram o Yantia, sabe? E agora, bom, morreu todo mundo de novo. Daqui a pouco eles se juntam às 7 esferas ali e revivem todo mundo mais uma vez. Teve até uma época que eles até meteram um louco lá e falaram que você não conseguiria reviver mais de 1 ou 2 vezes, sei lá, a pessoa que morreu. E aí, por isso eles precisavam daquelas esferas de Namekusei, né? No final das contas, foi um artifício assim. Mas eu acho que Dragon Ball... A gente não reclama tanto porque era coisa de criança, né? Vamos ser sinceros, Dragon Ball era uma história bem boba, não era muito profunda, era mais tipo briga, briga, briga. E também tem a questão de ser uma série de entretenimento puro ali, você só tá vendo as porradas. Tanto que, pra mim, rolou um pouco disso, né? Tipo, eu gostava muito de Dragon Ball era meu anime favorito, por muito tempo foi meu anime favorito. E aí quando saiu o Dragon Ball Super, eu até vi algumas coisas na internet, só que ele não me hypou. Eu até assisti o filme lá, né, do Bills, mas, tipo, sei lá, eu senti que não envelheceu tão bem, ou pelo menos, talvez a minha cabeça mudou. E hoje eu olho pra trás e eu não vejo aquilo como um negócio tão interessante, sabe? E eu tenho medo que Pokémon seja assim também, porque às vezes eu fico pensando em voltar a jogar ou assistir os Pokémons antigos, sabe? Lembrar da nostalgia daquela época de ouro e ver que talvez não seja um negócio tão interessante mais, que não é um negócio tão divertido, que é um negócio que envelheceu mal. E nesse caso do MCU, não que ele tenha envelhecido mal. O MCU, eu acho que ele simplesmente passou da sua fase. E agora ele virou, sabe, aquele negócio lá. Os caras estão indo pegar o leite na vaquinha o tempo inteiro. Então, lembro novamente, né, do Scorsese falando que basicamente a Marvel não fazia cinema, porque a Marvel... Cinema em si é obra de arte, né? É explorar as emoções e coisas do tipo. Enquanto a Marvel, ela só vende produtos, sabe? Então, esses produtos saem anualmente. É tipo Call of Duty. Você tem jogos que são obras de arte, você tem Call of Duty. Call of Duty, você olha pra ele e você sente que Call of Duty é uma obra de arte? Eu, particularmente, não sinto, tá? Então você sabe que vai ter um Call of Duty no final do ano, vai ser a mesma coisa, vai ser genérico, vai ter os seus momentos. É divertido pra passar um tempo, mas não é um bagulho que você fala, meu Deus, mudou minha vida, tipo um Undertale da vida, sabe?
Nesse caso da Marvel, eu acho que é a mesma coisa. Então, cada vez mais as pessoas têm visto, né, essa frase do Scorsese e entendido melhor o que isso quis dizer e o que significa o universo cinematográfico, que na minha opinião é uma coisa legal pra caramba, mas com certeza já saturou. Já passou da época disso, a gente já tá em outras vibes, estamos buscando outras coisas e eu acredito que o fracasso que o cinema tá tendo, muita gente vai culpar, né, falando que o cinema está falido, guys. E eu acredito que o cinema não está falido. Eu acredito que o que está falido é esse formato de filmes que tem saído que não dão tão certo. Tanto que você viu, Divertidamente saiu aí, bateu recorde atrás de recorde. Então tem interesse sim, tem pessoas querendo assistir, mas vai ter sempre pessoas, principalmente acionistas, engravatados e tal, que vão simplesmente culpar outras coisas pelos seus fracassos. Até porque é isso que eles têm que fazer, né? Se o cara chega e fala, pô, mandamos mal, pronto, acabou. É tipo a Intel. A Intel pegou e falou, mandamos mal, pronto, acabou a empresa, sabe? Perderam dinheiro lá, estão falindo. Assim como acontece com a MCU, a Disney. Eu acho que o fato da Disney ter comprado tudo isso ajudou, porque eles depositaram um caminhão de dinheiro ali. Mas eu acho que o fato da Disney tá, sabe, querendo pegar e explorar essas franquias da forma que ela tá explorando, tipo Star Wars, sabe? Eu acho que Star Wars não foi feito pra ser uma vaquinha de leite, entendeu? E eu acho que eles acabaram, né, com Star Wars. Na minha opinião, Star Wars já morreu, flopou. Agora, filmes de herói também, pelo visto, estão seguindo pelo mesmo caminho do Star Wars. E eu acho engraçado e interessante pensar que eles fizeram de novo, né? Bom, tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo e a gente se vê depois.